Achei super lúcida essa análise do Candir, do Antônio Candir, ex-ministro do Planejamento, que deu uma live agora há pouco sobre a situação das pequenas empresas e como é que elas, com a capacidade de inovação que elas têm, aquelas que souberem captar esse momento e as oportunidades desse momento, o grande salto que elas vão poder dar, inclusive versus as grandes empresas que vão se consolidar em função da grave crise, mas que não vão ter a capacidade de inovar. Achei brilhante a análise que ele fez da economia e uma maneira bastante realista, bastante dura, mas com uma visão aí otimista para quem é pequeno empreendedor e tem disposição de inovar e tem animação para tocar esse negócio para frente e não vai deixar ser vencido pelo pessimismo. Dá uma olhada. Essa crise realmente, a gente vai falar um pouco mais sobre a parte macro daqui a pouco, mas o que acontece é que, infelizmente, muitas empresas vão quebrar. Eu acho que assim, a quantidade de empresas pequenas e médias que vão quebrar, não só aqui no Brasil, no mundo todo, vai ser muito grande. Ou seja, nós vamos viver um processo pesado de consolidação de empresas. Eu acho que isso, Miranda, é inevitável. Nós vamos ter consolidações importantes de empresas. O pessoal aí de assessoria de M&A vai ter muita oportunidade de negócio, mas se isso, de um lado, é negativo, de outro lado, tem uma coisa bem positiva, que é o seguinte: normalmente as empresas, quando elas, não sei, você vai ter empresas fracas e empresas mais fortalecidas. Quer dizer, uma tendência inevitável desse processo que nós estamos vendo hoje é que os fracos ficam mais fracos, os fortes ficam mais fortes. E aí tem a consolidação. Quando tem a consolidação, as empresas gigantes, elas estão mais preocupadas com o seu processo de consolidação. O que acontece? Dado o seu processo, mais preocupadas com a consolidação e o fato de ter um domínio maior de mercado, elas se descuidam do processo de inovação. E esse abre espaço para pequenas e médias. Aliás, se você olhar a história do capitalismo, é sempre isso. Processos de consolidação, surgem pequenas e novas, mais à frente surge uma crise, outra consolidação. Então, o processo de consolidação, o processo que nós vivemos não é que é o desaparecimento de pequenas e médias empresas. Desaparecem pequenas empresas velhas e surgem pequenas e novas empresas, pequenas e médias empresas novas. Sempre surgem empresas pequenas, porque vai surgir, esse que é o ponto. Nós vamos viver um processo enorme de consolidação, isso vai fazer com que as grandes empresas fiquem preocupadas nesse processo e algumas pessoas vão começar a ver problemas, já que vê problemas, e começam a encontrar solução e surgem muitas empresas novas.